Aquele povo que estava sendo oprimido politicamente, socialmente, desde que Roma ocupou Israel, desde que Roma incorporou Israel ao Império Romano, esse povo ficou sem independência. As esperanças messiânicas iam enfraquecendo cada vez mais. Eles não tinham um líder espiritual, senão aqueles que estavam lá na sinagoga, que se limitavam a cumprir os ritos, mas eles não ouviam a voz de Deus. Depois de 400 anos, surge então João, e multidões vieram atrás dele. Ele era um cara forte, dinâmico, ousado, e a palavra nos fala que ele era cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe. Ele não era um Zé Ninguém. Ele era filho de um sacerdote, ele era filho de Zacarias, mas ele abriu mão de todas as influências familiares, e ao invés de usar os aparatos do templo, ele foi lá para o deserto. Ele foi lá para o deserto, ele se vestiu como um pobre, ele comeu como um pobre, porque, na verdade, o pobre não tinha aquelas roupas bonitas, ele se vestia mesmo, era dessa pele de carneiro, ele usava o cinto de couro, ele comia o gafanhoto, ele comia o mel silvestre. Então, ele comia como gente simples, ele estava num lugar árido, num lugar que não era dos mais confortáveis, ele se vestia e se identificava com gente simples. E o povo que queria ouvir João teve que ir lá para o deserto, para um lugar simples, para ouvi-lo. Isso quer dizer que, se ele fosse a voz hoje, dificilmente ele ia estar vestido de Armani, dificilmente ele ia ter os seus sapatos lustrados, dificilmente ele teria o seu jatinho particular, talvez ele nem tivesse programa de televisão. Ele foi pregar o evangelho da forma mais humilde que aquela sociedade conhecia. Mas a dinâmica da pregação de João era tão surreal que a palavra de Deus fala que todos de Jerusalém e todos da Judéia vieram para ver João. Todo o país começou a se mobilizar para poder ir para o deserto ver João. E ele, então, se tornou essa celebridade excêntrica e tinha em si essas características que traziam uma referência aos profetas antigos. E o primeiro pensamento daquele povo foi o seguinte: esse deve ser o Messias.